Eu só tenho esse livro dessa autora e eu já mostrei essa edição aqui, que é uma revista antiga da década de 1930 que publicava contos e novelas de todos os gêneros e que fazia o destaque na frente do texto maior que ela estivesse apresentando, que é a revista Novela. E o romance aqui em destaque é O Crime do Hospital, da May Eberhardt, que é uma escritora americana da primeira metade do século XX. E foi uma das primeiras histórias policiais que eu li, até porque quando eu entrei em contato com essa revista, né, que é uma raridade de família, eu entrei em contato com o Dostoiévski, né, que tem uma novelinha do Dostoiévski aqui, que foi a primeira coisa que eu li. E aí o Crime do Hospital estava nessa edição e eu li por volta dos meus 16, 17 anos. E eu gostei. E quando eu tornei a ler, né, porque eu li muito nova, com essa idade mais ou menos, e tornei a ler e gostei mais ainda. Porque aí esse estilo cuidado, né, detalhado da May Eberhardt me deu até mais prazer, porque eu vi o que ela estava tentando mostrar, né? Toda a ação se passa dentro do hospital, do princípio ao fim da história. E ela deixa várias pistas. E quanto mais eu releio essa novela, que eu já devo ter lido ela umas 3 ou 4 vezes ao longo do final da minha adolescência até recentemente, quanto mais eu leio, mais eu acho interessante a atmosfera que ela cria. Aqueles plantões, né, noturnos dentro do hospital, aqueles corredores desertos em que a enfermeira, que é a personagem que conta a história, que é a que encontra o cadáver ali, né? Ela se movendo naqueles espaços durante os plantões que ela faz e visitando os seus doentes e entrando dentro do elevador, e quando ela sai do elevador é que ela percebe que ela sujou a mão numa coisa vermelha, aí ela olha que é sangue, aí ela vê que aquilo vem do elevador. Enfim, ela vai criando uma atmosfera, um clima para a sua história que não tem tanto a ver com pistas e com sustos, e nem com uma história tão elaborada, tão Agatha Christie, não. Embora ela tenha um mistério, sim. Você demora um pouquinho a descobrir quem é o criminoso, e talvez hoje eu já desconfiasse desse personagem. Pode ser. Na época em que eu li, não, foi uma surpresa total. Mas o que mais me chama atenção agora, quando eu leio, é esse clima mesmo que ela cria. Daquela coisa assim, meio assustadora e meio solitária da personagem andando por aquele deserto todo, por aquele vazio, né, a altas horas da noite, de madrugada, pelo hospital. E aquele silêncio, aquelas poucas luzes, né, acesas. Eu gostei muito. E é o que eu mais gosto hoje. Não é tanto o crime, não é tanto o mistério, ainda que tenha, mas esse clima, essa atmosfera que ela consegue transmitir na história. Tem esse escritor americano aqui, já falecido, já há bastante tempo, que ele nunca foi muito conhecido, mas os poucos livrinhos que eu li, o Ed Lacy, é um pseudônimo, eu não me recordo agora o verdadeiro nome dele. Os poucos livrinhos dele que eu li, sempre me chamou a atenção uma coisa que depois eu fui pesquisar na internet e achei que era uma característica dele. Uma preocupação social misturada com a trama policial. Nesse aqui, Armadilha, que é uma tradução portuguesa, por sinal, que foi por muitos anos um dos meus romances policiais favoritos, porque a companheira do detetive nesse livro aqui é uma feminista, né? E era uma das primeiras histórias que eu via com uma personagem feminina dentro do gênero policial que tinha uma certa força, que tinha uma certa personalidade. Eu me lembro que eu gostava muito desse livro. E aqui a trama se dá. O crime tem a ver com a questão do racismo, né? Mas a gente demora a perceber isso à medida que o detetive vai escavando as camadas, porque ele, no início ele é chamado para tratar daquele caso e ele já sente que não tem alguma coisa muito certa. E ele logo sabe, ele mesmo diz que ele que está contando a história, logo sabe quem é o assassino, mas ele não sabe por quê, né? Mas ao mesmo tempo ele voltou da guerra, ele é uma pessoa assim que se, se, se desmotivou muito, né? Quando ele começa realmente a se envolver com essa moça, que tem a ver com os personagens dessa trama do crime, né? Do crime mal disfarçado,
é que ele ganha nova vida e começa realmente a tomar uma posição como detetive, né? A investigar mesmo. E aí ele vai descobrir que o crime tem a ver com racismo. É um romance da década de 1950. E aí está a novidade do Ed Lacy. É um dos primeiros escritores a abordar isso. Mas o meu favorito dele atualmente é esse aqui. Também numa tradução portuguesa, Um Quarto para Morrer. Com o primeiro detetive negro da história da literatura americana. Eu não sei, não tenho notícia de literatura policial francesa ou inglesa que tenha tido primazia nesse romance aqui, porque esse aqui também é dos anos de 1950, né? Da época da Guerra da Coreia nos Estados Unidos e tudo, né? Que o governo americano estava envolvido com a questão da Guerra da Coreia, que várias das histórias, inclusive policiais desse autor aqui, fazem referência a isso, fazem referência ao macartismo também, aquela questão da perseguição das bruxas e tudo. E nesse aqui, o detetive, que eu saiba, é o primeiro mesmo, pelo menos dentro da literatura policial, mas talvez seja o primeiro de todos, que o detetive é um detetive negro. E é muito boa mesmo, muito boa, Um Quarto para Morrer. Atualmente é o meu livro favorito do Ed Lacy. Eu li outros, mas esses dois são os que eu gosto e que eu conservei. E ele sempre teve, em todos os livros que eu li dele, os outros que eu não guardei, também tinha isso, ele sempre teve uma preocupação de contar a história policial, mas fazer alguma crítica à sociedade americana da sua época. Esse aqui deu um filme com a Jodie Foster, muito jovem, a Menina do Fim da Rua, que também é um ótimo, do Erd Koenig. Eu não sei se ele escreveu outros livros, ele era professor de literatura, pelo que diz aqui na orelha, e esse aqui parece que foi o seu primeiro romance, não sei se ouviu outros depois. E a Rin, que é a heroína desse livro, né, que no filme é a Jodie Foster, é uma menina de 13 anos que mora numa casa que recebe visitas, assim, inclusive da senhora que alugou a casa para ela e para o pai. E toda vez que ela recebe visitas, ela diz que o pai dela está ocupado, que o pai dela está no quarto dele, né, recolhido, traduzindo, que o pai dela é poeta e tradutor, né? Ela sempre tem uma desculpa para as pessoas adultas que a visitam não encontrarem o pai dela, né? Até que essa situação chega assim a uma situação que não pode mais ser sustentada. E aí a gente vê como é que o que realmente está por trás disso e como é que a Rin vai enfrentar isso. Eu particularmente gosto muito da heroína, né? A adolescente heroína desse livro. Esse outro aqui também foi filme, foi filmado mais de uma vez, do Ira Levin. Foi o único romance policial que ele escreveu, O Beijo da Morte. O filme saiu como Um Beijo Antes de Morrer, que é o título original. E tem uma versão mais antiga, da década de 1950 também, Amor, Prelúdio de Morte, é a mesma história. Aqui, para quem acha que a boa história policial é aquela que você não sabe quem é o criminoso, vai descartar esse romance de início como um romance policial. Porque a gente tem logo o ponto de vista do assassino, não é ele que está contando a história, mas o autor, né? O autor, que é o narrador, privilegia o ponto de vista do assassino, então não tem esse segredo para quem está lendo, né? Para o leitor, você sabe quem é o criminoso, mas o interessante, eu acho, o grande trunfo aqui é ver as coisas do ponto de vista do assassino e como é que ele vai conseguindo enganar as pessoas, as mulheres com quem ele se envolve.